Olá pessoal, segunda aula de Química do terceiro ano é sobre as funções oxigenadas. Já vimos o petróleo, halitos orgânicos, as funções oxigenadas. Então o objetivo agora é mostrar quais são essas funções, depois as funções nitrogenadas e a isomeria constitucional. Então, o álcool, já falamos um pouco sobre o álcool, né? Que é a hidroxila ligada a um carbono saturado. Após o álcool, a segunda função oxigenada é os fenóis, as reações, a utilização dos etilenglicol, glicerina. Então vamos usar os fenóis. Então os fenóis é um composto que tem a hidroxila ligada a um composto aromático. Então temos aqui a hidroxila ligada ao anel benzeno. Lembramos que o benzeno pode ser representado por esse círculo que representa os elétrons, né? Os elétrons em ressonância, e eu posso representar também, né, por essa estrutura que mostra os elétrons estagnados, né, parados, né? Mas a melhor representação é realmente essa representação aqui. Então esse é o fenol, hidroxila ligado ao anel aromático. Então para a nomenclatura do fenol você precisa localizar o OH e você chamará o OH de hidróxido, o nome do aromático. Então, por exemplo, temos duas hidroxilas ligadas ao anel benzeno. O nome vulgar dele é catecol e 1,2-dihidroxibenzeno. 1,2-dihidroxibenzeno. O próximo, né, é o ressocinol. 1, 2, 3. Na posição 1 e 3 eu tenho hidroxila, né? Tanto faz assim. A molécula é simétrica, 1, 2, 3. Então é 1, 3 dihidroxibenzeno. Então ele é usado, né, o ressocinol, usado para acne, para sol, né, insolação e envelhecimento. E a hidroquinona, eu tenho uma hidroxila no carbono 1 e outra no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Então é 1, 4 dihidroxibenzeno. Então essa é a nomenclatura simples do fenol. Então, dependendo da posição da hidroxila, os fenóis podem ser polares, e na hidroquinona eles podem ser apolares, porque os vetores, né, possuem o mesmo módulo, né, mas só que direções diferentes, então eles acabam se anulando e não tem, não é, a polaridade da molécula como tem no hidroxifenol aqui em cima. Então essa molécula aqui da hidroquinona é apolar. Mas os fenóis, eles fazem ligações de hidrogênio, né, porque eu tenho o oxigênio ligado ao hidrogênio. Isso quer dizer que eles têm, não é, altos pontos de ebulição e fusão, comparado aos hidrogênios, né, de massa molar próximas. Então, por fazer ligações de hidrogênio, não é, os fenóis e os alcoóis, né, possuem pontos de fusão e ebulição mais altos do que os halitos orgânicos e os alcanos. Então, estado de agregação. Os monofenóis, como o hidrobenzeno, não é? O hidrobenzeno que está mostrado aqui em cima. Porque eu só tenho uma hidroxila ligado ao benzeno. Então, o hidrobenzeno, ele é líquido e os outros, né, são sólidos. A densidade é um pouquinho maior que a água, né, porque vemos uma estrutura, uma forma molecular muito grande, né, comparada com a água, aumentando assim a densidade, né, e a sua organização e as ligações de hidrogênio, né, favorecem essa alta densidade, um pouquinho maior que a densidade da água, né. A solubilidade. O benzenol, né, que é o hidroxibenzeno, é solúvel em água, porque, como vimos, ele é polar. Se é polar, então ele tem uma certa solubilidade em água. Então eu posso solubilizar 9 gramas de benzenol, no hidroxibenzeno, em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. A reatividade. O fenol, assim como os alcoóis, né, é levemente ácido. Então, se é ácido, eu posso reagir com água. Então, o hidrogênio do fenol vai para a água, formando o H3O+, o íon H3O+, o íon positivo, e sobra os elétrons para o oxigênio, né, e o ânion fenóxido, aqui mostrado. Então, o fenol reage em água, formando o ânion fenóxido
e o cátion hidrônio. Então, o fenol é ionizado em água. Então, como o fenol tem um caráter levemente ácido, ele pode reagir com base e obtendo sal mais água. E o sal é fenóxido de sódio, é água o resultado. Então, essas são as principais reações do fenol. E as aplicações: produção de desinfetantes e medicamentos. E o ácido pítrico, né, aqui mostrado, é usado em pomadas e também explosivos. Ele é o 2,4,6-trinitrofenol. Então, 1, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Na verdade. Trinitrofenol. 1, 2, 3, 4, 5. É realmente na posição 5 e não 6. Então é 2, 4, 5 trinitrofenol. O ácido pítrico é usado nas pomadas de queimaduras de explosivos, como aqui mostrado a sua figurinha. Então vocês vão ler a página 95, né? O efeito da maconha no organismo humano. E a próxima função oxigenada são os éteres. Os éteres possuem um oxigênio, não é, como heteroátomo. Então, entre os carbonos eu tenho um oxigênio. E esse oxigênio tem pares de elétrons não ligantes que vão distorcer. E o éter não vai ter uma estrutura linear, vai ter uma estrutura com certo ângulo. Então, para dar a nomenclatura do éter, eu preciso dividir o éter em dois pedaços. O pedaço mais simples e o pedaço mais complexo. Por exemplo, o etoxetano. Então aqui eu tenho dois carbonos e o oxigênio que eu chamo de ox. Então esse pedaço é etox e o que sobrou dois carbonos etano, etoxetano. Ou mais fácil ainda, dietil, porque eu tenho dois pedaços que são os etil, né? E eu dou o nome éter porque eu tenho uma função orgânica, a função oxigenada éter. Então etoxeteno, etox, porque eu tenho dois carbonos ligados ao oxigênio. E eteno, porque eu tenho uma insaturação. Eteno, uma ligação insaturada. Ou etil, vinil, éter. Etil, a parte vinil e o éter. Metox, etano, a parte mais simples é com o carbono, metox e etano. Ou etil, metil, éter, lembramos, né, a ordem alfabética, etil, metil, éter. E aqui, ciclopentox, benzeno ou ciclopentil, fenil, éter. Então esse é o ciclopentil, fenil, éter, a nomenclatura. Então a mais usada é a de cima, né? Essa mostrada aqui como a nomenclatura do nome da cadeia mais simples, ox, mais nome da cadeia mais complexa, prefixo mais infixo, O, não é? A nomenclatura do alcano. Então, as forças de interação moleculares são levemente polares, né? A geometria angular, não é? Essa geometria angular dá uma certa polaridade aos éteres. Não fazem ligações de hidrogênio, né? Eles têm oxigênio, mas não têm o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Mas se vocês colocarem o éter em água, ele vai fazer, não é? Porque ele tem o oxigênio, ele pode combinar com o hidrogênio da água ou o hidrogênio do álcool. Então os pontos de fusões, né? Pontos de fusão e ebulição são próximos dos alcanos, com massa molar próxima e mais baixo que alcoóis e fenóis, porque alcoóis e fenóis fazem entre si pontos de hidrogênio. Então o metoxmetano e o metoxetano são gases e os demais líquidos são voláteis. Voláteis, não é? Que são fáceis de mudar de fase, não é? A temperatura ambiente. Então, geralmente, os éteres são gases e maiores são líquidos voláteis, né? Com maior número de carbonos na sua estrutura. A densidade é menor que a água, né? Até porque eles são gasosos, não é? Temperatura ambiente. E a solubilidade é baixa em água, não é? Por causa da leve polaridade em sua estrutura. O cheiro é agradável, tóxico moderado, né, e inflamável. Extremamente inflamáveis são os éteres. A reatividade é baixa e a aplicação, né, a maioria deles é solvente. Então o éter é muito usado como solvente. Vocês vão ler a página 97, os anestésicos, né, que usavam os éteres, né, inicialmente como anestésicos. 98, as drogas inalantes, relacionadas com os éteres também, não é? A próxima função oxigenada são os aldeídos.
Então, para se ter um aldeído, eu tenho que ter uma carbonila, que é um carbono dupla O ligado a um hidrogênio. Então, a função aldeído sempre vem nas pontas das cadeias orgânicas. A nomenclatura é prefixo, infixo, al, aldeído, al. Então, um exemplo aqui é um carbono met, ligações simples an, e al de aldeído é um metanal. Depois, 2 carbonos et, ligações simples an, e a terminação al, etanol. 3 carbonos prop an, al, propanal. Então, as forças moleculares de interação dos aldeídos são polares e de polo permanente. Então, eles não fazem pontos de hidrogênio, mas o oxigênio acaba gerando uma certa carga aqui, que são essas cargas, né, que mantêm os aldeídos juntos. Então, são chamados de polos permanentes. Então, os pontos de fusão e ebulição são mais altos que os alcanos e éteres e menores que alcoóis e fenóis. Alcanos e éteres não fazem pontos de hidrogênio. Alcoóis e fenóis fazem pontos de hidrogênio e o dipolo permanente, que é intermediário a essas interações dos alcanos e alcoóis e fenóis. Os estados de agregação de 1 a 2 carbonos na molécula são gases e demais são líquidos e sólidos. A densidade, os mais simples menos densos do que a água, até porque as interações são fracas, né, e acabam possuindo a menor densidade comparada à água. E a solubilidade, os mais simples são solúveis em água, então os mais simples têm uma certa polaridade e vai acabar se solubilizando em água. A reatividade, os alifáticos, né, ou seja, aqueles não aromáticos, são mais reativos que os aromáticos, porque os aromáticos acabam estabilizando mais o aldeído. Para as reações químicas acontecerem, a cadeia deve ter uma certa instabilidade. Os aromáticos acabam estabilizando os aldeídos e os aromáticos são menos reativos, né, do que as cadeias alifáticas. E os aldeídos são aplicados, né, como formol, não é? Quando você tem um metanol e 40% em água, desinfetante, né, e conservação de cadáveres. O etanol, endurecedor de unhas e fabricação de espelhos. As cadeias maiores são aromatizantes, amêndoas amargas, né, como a vanilina ou a baunilha, né, são aldeídos. Então, não é? Já vimos, vamos ver, né, nas próximas aulas, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, sais de ácidos carboxílicos para fechar as funções oxigenadas. Depois as funções nitrogenadas e, por último, isomeria. Obrigado.